A gente segue falando agora sobre o presidente Lula, porque a OAB de São Paulo repudiou as declarações feitas por ele de que advogados criminalistas, abre aspas, não sabem defender inocente, fecha aspas. E aí, em nota, a Ordem dos Advogados disse que a fala reflete um preconceito sobre a função e destacou a preocupação desse tipo de discurso ser transmitido pelo presidente da República. É uma declaração de Lula que foi dada durante uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Vamos ouvir? Quem sabe, nem teu pai nem tua mãe, só você e Deus sabe se você fez a coisa certa ou errada. Como eu tinha convicção, eu não quis nem contratar advogado criminalista, Vilela. Quem está comigo aqui sabe a pressão que eu sofri porque eu contratei o Zanin para ser meu advogado. Ele não era criminalista. E pensei, o Lula vai perder porque o Lula não tem criminalista. Sabe por que eu não contratei criminalista? Porque eu acho que criminalista não sabe defender inocentes. Criminalista defende bandido. Bom, e ainda falando sobre falas, por exemplo, do presidente Lula, o governo precisou atuar durante essa semana para conter duas crises diplomáticas. Itamaraty, que esteve envolvido aí em tensões com a Argentina e também com o Paraguai, pelas falas do argentino Javier Milei e do presidente Lula. A Aline Beckett volta para conversar com a gente e relembra um pouco sobre essas falas e, claro, a repercussão delas ao longo dessa última semana e a preocupação do Itamaraty agora para tentar conter essas crises. Aline? Bom dia novamente a você, Muriel, e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui na CNN. Pois bem, o governo brasileiro precisou, nessa última semana, ao mesmo tempo, administrar duas crises diplomáticas com a Argentina e o Paraguai. Embora elas tenham ocorrido ali, elas sejam diferentes, de origens diferentes, há ali envolvido as declarações do presidente da República e também todo esse contexto diplomático. Relembrando um pouquinho, Muriel, em relação à Argentina, tudo começou com a participação do presidente Javier Milei, a convenção do PL, onde oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Ao discursar, o presidente argentino chamou o presidente Lula de presidiário e acusou o governo federal de perseguir opositores, além também de atacar o ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o Itamaraty convocou o embaixador argentino, Guilherme Raimondi, para ele prestar esclarecimentos. E o embaixador brasileiro na Argentina, também Júlio Bitelli, foi também chamado ao Brasil, a Brasília, para que ele esclarecesse também essa questão diplomática, Então ele foi chamado para essa consulta, permanece no país, não há ainda uma determinação de volta a ele, mas o governo brasileiro avaliou ali que a situação se tornou ainda mais grave porque as declarações que foram feitas por Javier Milei foi em território nacional, em território brasileiro. Mas, na avaliação do Palácio do Planalto, pelo menos em relação às reações, o presidente Lula classificou a atitude de Milei como uma pataquada e afirmou que não pretende transformar o episódio como um embate pessoal com o presidente argentino. O presidente também declarou que nenhum país deve intervir no processo eleitoral brasileiro e, além disso, a avaliação é de que não vai haver também um pedido formal ali por parte do presidente argentino, isso que avalia interlocutores do Palácio do Planalto. Então, o Itamaraty deve trabalhar nos próximos dias para amenizar mesmo diplomaticamente essa crise com a Argentina. Em relação ao Paraguai, o atrito teve ali depois do presidente Lula ter afirmado que o Paraguai havia invadido o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, dando ali origem à Guerra do Paraguai. O Congresso paraguaio já de antemão repudiou as falas do presidente Lula, afirmou que a declaração distorce a interpretação histórica do contexto do conflito. O embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, também foi convocado para poder receber a manifestação formal por parte do governo paraguaio. E aí as autoridades paraguaias também chegaram a fazer um pedido de reparação histórica. Eles solicitaram a devolução de um canhão e de outros objetos relacionados à guerra do Paraguai e também cobraram o acesso a documentos que, segundo eles, estão mantidos no Brasil. O vice-presidente do Paraguai, Pedro Aliana, afirmou que o objetivo é preservar o diálogo e fortalecer a relação, então,
entre os dois países. Também ocorreu um ruído essa semana. Durante a semana, o chanceler paraguaio Rubén Ramírez chegou a dizer em coletiva de imprensa que os dois presidentes haviam conversado, mas o Itamaraty negou a existência de uma conversa direta ali entre o presidente Lula e as autoridades paraguaias. Mas a orientação do governo agora, em relação a essas duas crises, Muriel, é justamente evitar uma escalada diplomática maior e buscar uma solução ali por meio dessas negociações diplomáticas que ocorrem com as embaixadas aqui em Brasília. Muriel.